Graças a Deus, aleluia. É com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Já quero convidar todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, aí na sua casa, no seu lar, quem sabe no seu trabalho, independentemente do lugar que você esteja, se você estiver consigo uma Bíblia, abra ela juntamente comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 20. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 20. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Arnaldo, por mais uma vez ter nos confiado esta oportunidade para estarmos neste momento, sendo canal de bênção, estar participando deste momento de transmissão da palavra de Deus para as suas vidas. E aqui também louvamos a Deus, é claro, pela vida da minha esposa. Confesso, queridos, que é difícil pregar depois dela. É pentecostal, é cheia de Deus, né? Dá lugar mesmo, e pregar depois dela é difícil. Só que eu tenho ela como amuleta, alguém que Jesus colocou em nossa vida para somarmos. Graças a Deus, louvamos a Deus pela vida dela e de todos os irmãos que estão aqui nos ajudando, e por todos vocês que estão neste momento acompanhando e cultuando a Deus neste momento. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 20, o versículo de número 19, 20 e 21. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém, querido? Amém. Pode tomar aí seu assento na sua casa. E eu peço a vocês a atenção neste momento da palavra. Peço a vocês que me ajudem em oração para que esta palavra possa realmente atingir e alcançar muitas vidas para o reino do nosso Deus. Queridos, estarei nesta noite ministrando subordinado ao seguinte tema: coronavírus ou o Cristo vivo. Coronavírus ou o Cristo vivo. E você tem um privilégio, porque uma parte do esboço dessa mensagem já está lá no Facebook da nossa igreja. Uma parte do esboço você tem lá, que você pode depois estar lendo e estudando na sua casa. Meus irmãos, estamos vivendo momentos de incertezas. Momentos de incerteza na política, momentos de incerteza na economia, momentos de incerteza na área da saúde e momentos de incerteza em várias outras áreas, não somente do nosso país, do nosso município, mas também de todo o nosso planeta. Nós temos poucas certezas nesta vida, mas algumas das certezas que nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, temos, eu quero compartilhar com vocês através desta mensagem aqui nesta noite. O texto que nós lemos, este episódio aconteceu exatamente no dia do Senhor, primeiro dia da semana, em um domingo. Logo pela manhã, aqui no capítulo 20, João ele começa dizendo que logo cedinho, pela manhã, Maria Madalena levanta bem cedo e vai até o sepulcro, porque Jesus, na sexta-feira, antecedendo a este domingo, havia sido crucificado e colocado dentro deste sepulcro. Agora pela manhã, no domingo, Maria Madalena acorda bem cedinho e vai até aquele sepulcro para saber o que havia acontecido com Jesus. Quando Maria chega naquele sepulcro, a pedra do sepulcro, aquela pedra que foi posta como uma porta, como algo para fechar e bloquear a entrada ou a saída daquele túmulo, ela estava removida. Outros evangelistas vão dizer que o anjo foi ali naquela noite e removeu aquela pedra.
É bem verdade que aquela pedra não foi removida para Jesus sair de dentro do túmulo, porque Jesus não precisava disso. Aquela pedra foi removida para que Maria Madalena, os discípulos e outros pudessem entrar dentro do túmulo e testemunharem a veracidade da ressurreição de Jesus. Quando Maria lhe chega e vê que a pedra do túmulo está removida, ela vai correndo para chamar João e Pedro, discípulos do Senhor. Quando João e Pedro ouvem a notícia vindo de Maria de que a pedra do túmulo havia sido removida, logo os dois saem correndo em direção àquele túmulo. Quando eles dois chegam lá, eles deparam com os lençóis que estavam envoltos no corpo de Jesus caído no chão. Pedro toma a frente e entra dentro do túmulo, e João logo o acompanha. E quando eles chegam dentro do túmulo, eles percebem que os lenços que estavam envoltos no corpo de Jesus estavam caídos no chão. E um detalhe muito interessante é que o lenço que estava envolto na cabeça de Jesus estava dobradinho e separado à parte, aonde Jesus havia sido colocado o seu corpo. Quando eles ouvem essa notícia, quando eles presenciam este fato do túmulo estar vazio, agora eles voltam para a sua casa juntamente com os outros discípulos. Só que Maria Madalena permaneceu ainda por um instante naquele local. Do nada, ela olha em direção à sepultura, ao túmulo de Jesus, e ali o anjo fala com ela. Ela percebe que um ser muito resplandecente, com vestes brilhantes, olha para Maria e diz assim: mulher, por que choras? Mulher, por que você está chorando? Vai correndo e diz para os discípulos de que Jesus está vivo. E quando ela vai ao encontro dos discípulos, logo ela se depara com o próprio Cristo ressuscitado. E agora Jesus diz para ela as mesmas palavras do anjo: mulher, por que choras? E Jesus dá a ordem para ela: Maria, vai até os discípulos, meus servos, e diz o que você acabou de ver. E Maria vai junto com os discípulos. Só que os discípulos, após a crucificação de Jesus, deixaram ser dominados pelo medo, deixaram ser dominados pelo pânico, e ficaram com medo dos judeus e principalmente dos líderes dos judeus. E por causa do medo dos judeus, com medo dos seus líderes, eles entram dentro de uma casa e se trancam dentro desta casa. Eles estão trancados. Eles estão presos dentro desta casa, com medo do que poderia suceder agora, porque agora Jesus não está com eles, porque agora Jesus não está na companhia deles. Eles estão trancados, eles estão isolados dentro da sua própria casa. E neste momento, Jesus aparece dentro da casa em que eles estavam escondidos, dentro da casa que eles estavam reunidos, dominados pelo medo. E nós lemos que Jesus se coloca no meio deles. E Jesus diz para eles: paz seja convosco. E neste momento, a Bíblia nos diz que eles são dominados por alegria. Porque quando Jesus chega, quando a presença do Cristo vivo chega, ela gera imediatamente alegria. Onde Jesus chega, não tem espaço para o medo. Onde Jesus chega, não tem espaço para pânico, não tem lugar para o desespero, porque Ele traz consigo em sua presença tranquilidade, confiança, segurança, proteção e paz. Aqueles discípulos estavam com as portas trancadas pelo medo. Aqueles discípulos estavam com as portas trancadas pela falta de paz, porque eles não estavam apenas com medo, eles estavam perturbados, eles estavam inquietos, desassossegados. O coração deles também estavam cheios de medo. Os discípulos estavam com as portas trancadas pela ausência de Jesus. Quando Jesus não está conosco, o nosso coração também se enche de medo. Somente a sua presença é que tem o poder para espantar o medo. Quantos estão me ouvindo neste momento e quantos posteriormente ouvirão esta mensagem através deste canal, que estão dominados pelo medo, estão dentro das suas casas, dominados por tristeza, dominados pela angústia, dominados pelas inquietações. Quantos empresários que estão me ouvindo agora possivelmente,
Quantos empresários, pequenos empresários, médios empresários, grandes empresários estão me ouvindo, estarão ouvindo esta mensagem posteriormente, que estão dominados pelo medo. Muitos tiveram que trancar a porta dos seus comércios, muitos estão vivendo uma incerteza pelo dia de amanhã. Não sabemos o que será de amanhã. As mídias transmitem notícias, fake news. Nós vemos líderes, homens que deveriam trazer tranquilidade e paz para nós, estão gerando medo, gerando pânico. O que nós estamos vivendo são dias de incerteza. Não sabemos quando acordarmos no dia de amanhã, as notícias que vão estar nos aguardando. Mas eu posso te garantir para você, empresário, empresária, que está me ouvindo, não deixe-se dominar pelo medo. Não permita ser dominado pela angústia, por causa que o seu comércio, a sua empresa está tendo que fechar. Quantos que estão me ouvindo, que estão desempregados? Quantos pais de família estão sofrendo em seus lares, que querem trabalhar, mas não podem trabalhar? Tudo isso causado por esta pandemia que nós estamos vivendo. Quantos homens, quantas mulheres estão com seus negócios fracassados, estão com suas portas trancadas, fechadas, devido a esta pandemia, e estão questionando: e agora? Como eu vou sustentar minha família? E agora, como eu vou dar continuidade nos meus negócios? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O coronavírus, ele tem o poder de gerar medo. Ele tem gerado pânico, ele tem gerado desespero na sociedade. Mas o Cristo vivo, que eu estou pregando para você nesta noite, ele tem poder para gerar paz, ele tem poder para gerar calma, para trazer tranquilidade no teu coração. O coronavírus está dizendo morte, o coronavírus está pregando que o fim do mundo está chegando. O coronavírus está trazendo consigo no seu bolso uma mensagem de destruição, uma mensagem de derrota. Mas o Cristo vivo, que eu estou pregando para você nesta noite, ele vem nesta noite bater na porta da sua casa, onde você está neste momento me ouvindo, dizendo: paz seja convosco. Aquieta o teu coração, aquieta, acalma a tua alma, porque eu tenho domínio de toda a situação. Aleluia, aleluia, querido. Não é porque eu estou diante de uma câmera que eu não vou deixar de dar lugar para Deus. Não, isso não me intimida. Onde você estiver que está me ouvindo, pelo amor de Deus, seja profeta, seja mulher de Deus, seja ousado, seja ousada. Diga bem forte aí na sua casa, onde você estiver me ouvindo, dizendo: coronavírus não é o fim. Coronavírus não vai destruir os meus sonhos. O coronavírus não vai destruir os seus projetos, porque o Cristo vivo está no governo da minha vida, da minha casa e dos meus negócios. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. O coronavírus, ele tem gerado fome. O coronavírus tem gerado sede. O coronavírus tem gerado muito desemprego. Mas o Cristo vivo não. O Cristo vivo, ele é o pão para o faminto, ele é a água para o sedento e é a porta aberta para os desempregados. Em Cristo nós conseguimos conquistar tudo. Em Cristo você conquista, você alcança tudo aquilo que a pandemia tem tirado de você. A paz, a tranquilidade, a alegria que o coronavírus tem tirado da sua vida, Cristo vai restituir. Cristo, através da sua palavra, tem o poder para restaurar, para gerar na tua vida paz, para gerar na tua alma tranquilidade, para gerar na tua vida alegria, trazer alegria para dentro da tua casa. Como eu disse na primeira vez que eu estive pregando aqui nessa transmissão online, feche a televisão, pare de ficar dando ibope para jornais e abra a sua Bíblia e se alimenta daquilo que Deus tem para você através da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Os discípulos estão assustados, os discípulos estão amedrontados, eles estão desesperados, eles estão angustiados, como muitos estão me ouvindo aqui nesta noite. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, eu sei que a situação está complicada, queridos, eu sei que a tristeza tem falado mais alto na tua vida, eu sei que a falta de esperança tem entrado em muitos lares.
causado por esta pandemia. Mas o Cristo vivo nesta noite, Ele diz para você: paz seja convosco. Paz seja convosco. Em outro momento Ele disse assim: eu não vos dou como o mundo a dá, porque a paz dele, ela excede todo o entendimento. Continuando, a palavra de Deus. Não dê ouvidos, não dê ibope aquilo que tem falado, que a mídia tem falado a respeito da pandemia, mas sim aquilo que Deus tem para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus, Ele está trazendo consolo para muitas pessoas que estão me ouvindo nesta noite. Eu tenho certeza que tem homens e mulheres que estão me ouvindo nesta noite, que esta palavra está indo direto ao teu coração, que esta palavra está sendo como um bálsamo para a tua vida, porque essa pandemia tem gerado feridas, cicatrizes, mas o Cristo vivo, Ele veio para trazer cura. Queridos, lendo ainda a palavra de Deus, nós vemos que depois que Jesus Cristo aparece no meio daquela casa e diz para os discípulos: paz seja convosco, porque eles estão trancados, eles estão com medo. E agora Jesus pega, em seguida, após desejar a paz para eles, Jesus pega e lança um propósito, um desafio para os discípulos. Porque no texto, continuando na leitura do texto, Jesus disse assim: olha, eis que assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus estava dizendo assim para eles, nas entrelinhas do texto: eu não dei a minha vida, eu não derramei o meu sangue para vocês ficarem escondidos de homens dentro de suas casas. O que eu fiz por vocês é para que vocês saiam pelas ruas, para que vocês vão a outras tribos, nações e levem a minha palavra até outras pessoas. E para isso eu dou condições para vocês. Jesus assopra sobre os discípulos o Espírito Santo. E neste momento eles passam a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, estavam trancados dentro de suas casas, com medo, assustados, apavorados, mas depois que o Cristo vivo entra dentro de suas casas, eles recebem o Espírito Santo. É interessante que neste texto eles estão trancados em suas casas por causa do medo. Em Atos dos Apóstolos, vamos ver que agora, depois deles serem cheios do Espírito Santo, eles estão trancados em prisões, agora não por causa do medo, mas pela falta de medo. Você tem duas opções nesta crise: viver a crise ou passar pela crise. Qual é a tua escolha? Viver a crise, você permite ser afetado, você permite ser dominado. Viver a crise, você permite que ela afete o seu bolso, a sua casa. Viver a crise, você permite que a tristeza entra e domina a tua alma. Agora, passar pela crise, ela é diferente. Eu lembro que alguns anos atrás, o irmão Lázaro, cantor, ele tinha uma música, um hino que falava assim: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. É uma verdade isso que Paulo diz na igreja de Corinto, que Moisés, ele passou, Abraão passou, ele viveu tudo aquilo que ele viveu. O escritor aos Hebreus diz que ele passou para aquele momento, crendo na promessa, dando glória a Deus. Você vai viver a pandemia ou você vai passar pela pandemia? Não viva a pandemia, passe pela pandemia. Cristo te dá condições, Cristo te dá poder, Cristo te dá condições para você, todos nós passarmos por esta pandemia. Querido, você que está na sua casa, abre ainda comigo a sua Bíblia no Apocalipse capítulo 5, porque o mesmo João que aqui ele está vivendo esse momento de medo, o mesmo João que aqui está trancado dentro da sua casa, com medo dos líderes judeus, com medo do que as pessoas poderiam fazer para eles. Agora no Apocalipse, no capítulo 4, João ele é levado à sala do trono. As cortinas celestiais são deslumbradas para João. Ele começa a vislumbrar o céu pelo lado de dentro. E agora João, que está com a porta da sua casa trancada com medo, no Apocalipse capítulo 4 e no versículo 1, João ele é levado até as mansões, as regiões celestiais. Quando João chega, a primeira coisa que João vê lá no céu é que a porta ela está aberta. Aqui a porta pode estar fechada, aqui a porta pode estar trancada por causa da pandemia, mas no céu não tem porta fechada. As janelas dos céus estão abertas sobre a igreja de Cristo. As portas dos céus estão abertas sobre a igreja de Cristo, sobre a tua vida, sobre a tua casa.
E João, continuando na visão que ele tem no Apocalipse capítulo 4, ele começa a observar que ele vê um trono e ele vê alguém assentado sobre aquele trono. O próprio Cristo, assentado neste trono, começa agora a dialogar com João. E João, ele começa a vislumbrar os animais, os anjos e os anciãos adorando a Deus. No capítulo 5, João, ele olha para o trono e vê na mão do que está sentado no trono um rolo, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João, ele vê aquele livro, ele fica desesperado, porque João, ele fala assim: olha, quem poderá abrir esse livro? João, ele olha para o céu, ninguém poderia abrir o livro lá. João, ele olha para a terra, debaixo da terra, em cima, ninguém tem o poder para abrir aquele livro. João, ele é dominado pelo medo. João, ele é dominado agora, neste momento, pela impotência, porque ele não tinha condições de desatar aqueles selos para abrir aquele livro, para saber o que estava escrito naquele livro. João, ele está chorando, assim como quem sabe você está chorando, porque você olha em sua volta e diz: o que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus negócios? O que vai ser da minha casa? O que vai ser do nosso mundo após esta pandemia? De repente, no versículo 5, um dos anciãos olha para João e diz o seguinte: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João diz assim: olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Preste atenção nisso, um cordeiro, como havendo sido morto. É o próprio Cristo que João encontrou lá atrás. E tinha 7 pontas, ou 7 chifres, e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esse cordeiro é o mesmo Cristo que desejou a paz para João e os seus amigos quando estavam trancados com medo dentro da casa. Interessante que João, ele vê neste cordeiro 7 chifres. Ele vê nesse cordeiro 7 olhos, e ele vê 7 espíritos, 7 chifres, falando da onipotência de Cristo, 7 olhos, falando da onisciência de Cristo, 7 espíritos, falando da onipresença de Cristo. Jesus estava dizendo assim para João: João, humanamente você está vendo que ninguém tem o poder para desatar este selo, mas eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Eu posso abrir o livro, eu posso desatar os seus 7 selos, porque eu sou onipotente, ou seja, eu tenho todo o poder. João, eu sou onisciente, eu sei todas as coisas. João, eu sou onipresente, eu estou presente em todos os lugares. Sabe, querido, que Jesus estava dizendo assim para João: João, fique tranquilo, porque eu estou assentado no trono, e quem está no trono tem o governo. Quem está no trono tem o controle. Quem está no trono tem o domínio. Quem está no trono tem a seu favor todo o governo do universo, do planeta. Não há nada que tenha fugido do controle de Deus. O leão de Judá, a raiz de Davi, tem o controle da situação que o mundo está vivendo. Esta pandemia não veio para destruir a igreja de Cristo. Esta pandemia que estamos passando não veio para destruir a tua casa. Muito pelo contrário, nós vamos sair melhor desta crise. Nós vamos sair fortalecidos desta crise. Nós vamos sair daqui transformados. Nós vamos sair melhores. Não permita que a pandemia venha destruir a tua vida, a tua casa. Quantos desesperados, quantos assustados, quantos dominados pelo pânico, quantos procurando remédios para dormir, porque não suportam mais ouvir as notícias da pandemia. Mas o Cristo vivo, Ele está no trono. Nós lemos que o túmulo está vazio. Maria Madalena foi testemunha. A sepultura está vazia, o corpo dele não está lá mais, mas o trono está ocupado. Tem alguém sentado no trono, Jesus Cristo de Nazaré. O Cristo vivo está no trono. Ele tem o controle, querido, do mundo. Ele tem o controle da situação que nós estamos passando. É claro
que é difícil a gente viver. É claro, não vou ser demagogo, não vou ser aqui falso, hipócrita, dizer que estamos vivendo dias fáceis, que é só erguer a cabeça, dar glória a Deus, aleluia, que está tudo certo. Não é assim, porque eu sei que amanhã muitos vão enfrentar sofrimento, eu sei que amanhã muitos vão enfrentar tristezas, angústia, mas Cristo vai estar contigo. Cristo não te desampara, Cristo não vai te deixar. Ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós vimos uma porta aberta no céu, um trono, alguém assentado sobre o céu. E quando olhamos para o trono e nós vemos Cristo em pé neste trono, nós vemos que a solução para a história, ela vem unicamente e exclusivamente do céu. É bem verdade que a OMS, a ONU e tantos outros líderes governamentais estão desesperados, procurando a solução para o que estamos vivendo. Quantos cientistas, quantos consultórios, quantos laboratórios medicinais estão debruçados sobre pesquisas para descobrir uma vacina, para descobrir um remédio para combater esse vírus. E nós oramos por eles, para que realmente eles possam conseguir, para que realmente eles possam ter êxito nas suas pesquisas e possam descobrir o mais rápido possível uma vacina, um remédio para combater este vírus. Mas até que isso não aconteça, a igreja de Cristo, ela segue caminhando. Outro dia eu ouvi alguém dizendo aí que já era para os cristãos, que já era para os crentes, que depois dessa pandemia os crentes não vão ser mais os mesmos que eles eram, porque eles vão voltar agora fracassados, porque estão todos recuados. Eu dei gargalhada, porque olhando para a Bíblia, eu encontrei na Bíblia um império, o grande império egípcio, que tentou parar o povo de Deus e não conseguiu parar o povo de Deus. O império egípcio, liderado por Faraó, tentou impedir o povo de Deus de sair do Egito para chegar em Canaã. Foram derrotados pela mão forte de Deus. O império babilônico tentaram impedir o povo de Deus de adorar em terra estranha, conforme foi lido e já comentado pelo nosso pastor aqui nesta noite. Eles não conseguiram impedir o povo de Deus, de Israel, a adorar a Deus na Babilônia. O império romano tentou destruir a igreja. O império romano tentou parar a igreja, trazendo morte, queimando os apóstolos, os pais da igreja em fogueiras, jogando eles em cova dos leões. Eles não conseguiram parar a igreja. O Império Romano não conseguiu parar a igreja. E não é uma pandemia que vai fazer com a igreja retroceda. A igreja de Cristo, ela segue caminhando, porque quem deu a vida por ela é Cristo. Quando Cristo entrou dentro daquela casa que os discípulos estavam reunidos, Ele mostrou as suas mãos para os discípulos. E depois Ele mostrou o seu lado do seu corpo, no seu abdômen, para os discípulos. Ele estava dizendo assim para os discípulos: vocês estão com medo por quê? Quem morreu na cruz por vocês fui eu. Quem foi crucificado fui eu. Quem teve a sua barriga, o seu abdômen perfurado fui eu. Quem derramou sangue puro na cruz do Calvário fui eu. Nós fomos comprados por bom preço no Calvário. No Calvário, Cristo nos resgatou das mãos do diabo e do inferno. E não tem homem no mundo que tenha o poder para parar a igreja. Tá para nascer alguém que tenha poder de impedir o crescimento da igreja. A igreja, quanto mais perseguida, mais ela cresce. Quanto maior for a crise, mais forte nós vamos sair do meio desta crise. Porque aquele que trabalha por nós, aquele que guerreia as nossas guerras, é o Senhor dos exércitos, o general dos generais, o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi tem consolo para nós. Não chores. O anjo falou para Maria Madalena: não chores. Aqui o anjo fala para João: não chores, porque eu tenho solução, eu tenho consolo para a sua vida. Querido, eu estou caminhando aqui para a conclusão deste sermão. Eu quero que você creia e acredite nisso que está sendo pregado. Eu sei que no seu coração, na sua mente, muitos pensamentos têm te perturbado, têm tirado a sua noite de sono. Mas o Cristo vivo, Ele quer entrar dentro da sua casa, Ele quer entrar aí no seu lar e trazer para a sua casa alegria. Você que está aí com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, faça isso que eu vou estar pedindo para você. Abrace os seus filhos, abrace a sua família, abrace o seu marido, abrace a sua esposa
Se você tiver condições aí dentro da sua casa, dobre os seus joelhos, seja na sala ou no quarto aí onde você está me ouvindo neste momento. Faça isso, dobre os seus joelhos, abrace a sua família. Se tiver alguém disperso, junte aí, dê um grito profético dentro da sua casa e reúne a tua família. Isso, se renda aos pés do Senhor. Perdão, queridos, se inclina aos pés do Senhor. Eu quero aqui fazer uma oração para você que está me ouvindo neste momento. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Pela fé eu creio que você está aí na tua casa agora abraçado com a sua família. Você está sozinho, dobre os seus joelhos, ou coloque as mãos sobre o seu coração. Eu quero aqui orar pela tua casa. Logo depois eu sei que o pastor vai estar orando aqui pelos pedidos de orações, mas eu quero orar diretamente, aplicando esta palavra à tua vida, você que está aí nos ouvindo neste momento. Permita Deus entrar na tua casa, permita Deus entrar dentro da sua casa, no seu lar. Você tem ouvido falar muito do coronavírus e muito pouco do Cristo vivo. Cristo é maior do que esta pandemia. Cristo está acima desta pandemia. Ele está acima dos governos humanos. Ele está acima dos poderosos da terra. Isso, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui orar, Senhor, por este homem, por esta mulher que neste momento está nos ouvindo. O Senhor está acompanhando essa transmissão agora conosco. Eu quero orar por esta família, por esta casa. Eu quero orar por este empresário, esta empresária, Senhor, que devido à pandemia, devido aos decretos do governo, das lideranças políticas, tiveram que fechar os seus comércios, as suas empresas, e não sabe aonde, ó Deus, conseguiu ganhar pão, o dinheiro para a sobrevivência da sua família. Senhor Deus, eu quero pedir a Ti neste momento, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor entrou aquele dia na casa onde estavam os discípulos, desejando a eles paz, eu peço a Ti, ó Deus, neste momento, em nome do Senhor Jesus, entra nesta casa, visita esta família, visita este lar, arranca todo medo, arranca todo desespero, arranque todo pânico, arranca, Senhor, toda intranquilidade, remova toda angústia, toda tristeza, que o Teu Espírito Santo, o mesmo que está aqui conosco, possa alcançar ele, alcançar ela, lá na casa dele, na casa dela. Traga paz, traga novamente a esperança, a alegria na alma deste homem, desta mulher. Senhor Jesus, o Senhor tem o controle das nossas vidas. O controle e o domínio está sobre as Tuas mãos, ó Deus. O cetro não se arredou de Ti, ó Deus, está sobre as Tuas mãos. Tu tem o controle, ó Deus. Olhe para a Tua igreja, inclina para a Tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe. Deus te abençoe.